E ainda estamos no mês de junho, e ainda estamos no tema autoridade do crente. Que bênção! Quanta palavra temos recebido esse mês. Meu Deus, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois desses ensinamentos. Amém? A autoridade do crente. Meu Deus, eu fui criado por Deus para reinar. Reinar em vida, como a gente cantou aqui na música. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão. Reinar quando, Patrícia? Quando chegar no céu? Não. Em vida. Aqui nessa terra, eu e você fomos criados para reinar. Não para andar como um coitadinho de cabeça baixa. Irmão, levanta a tua cabeça, porque você foi criado para reinar. Reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre o diabo, reinar sobre os demônios, reinar sobre as montanhas que se levantam na tua frente. Você foi criado para reinar. Deixa eu te contar uma coisa, você foi criado para reinar nas suas emoções e na sua carne. Amém? Ah, Patrícia, mas não é só sobre o diabo. Não, você tem autoridade sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos. É você que decide o que vai pensar. Eu que decido, mas os pensamentos vêm. Vem para mim, vem para o pastor Eduardo, vem para tu, Ritinha. Vem para todo mundo, os pensamentos vêm mesmo. Mas é você que decide se vai continuar pensando neles ou não. Então você tem o domínio. Você tem o poder de escolha. Deus te fez com livre-arbítrio. Meu Deus do céu. Ele não fez robôs para fazer aquilo que Ele quer. Não, Ele fez pessoas que têm escolhas. Amém? Aleluia. Então, eu queria começar lendo esse versículo para vocês. Romanos 5,17. A gente cantou, mas agora a gente vai ler, que está aqui, ó. Está aqui na palavra escrito. Dizendo assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, se por meio da transgressão de Adão, se por meio do pecado de Adão a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Você leu isso na sua Bíblia? Aleluia! Você nasceu para reinar, irmão. Você nasceu para ter poder. Você nasceu para ter influência. Você nasceu para governar. Você não é qualquer um. Você não é um coitadinho à mercê. Oh, meu Deus, ó vida, ó céus. Não! Você foi criado para tomar escolhas e para ditar o rumo da sua vida. Amém? Se até agora você tem tido resultados que você não queria ter, a partir de hoje você pode tomar uma decisão de mudar o seu futuro. Amém? Fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas. Aleluia. Aleluia. Gênesis 1:26 fala. Eu vou ler bem rápido, porque já foi falado muito sobre isso durante todo esse mês. Mas só para você saber, porque é bom a gente ouvir e ouvir de novo, né? Porque a fé vem pelo ouvir, que Deus ele te criou para dominar. Então lá em Gênesis 1:26 disse assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine. Está dizendo domine aqui? Cadê? Meu Deus. 1:26. Está dizendo domine, ó, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Domine, você foi criado para dominar. E a gente viu que Adão pecou e perdeu esse domínio. Quando Adão pecou, ele deu esse domínio para o diabo. Amém? Mas a gente viu também que os que receberam o dom da justiça, a graça de Deus, eles reinam em vida. Amém? Então Jesus, deixa eu falar o tema. O subtema de hoje é porque Jesus nos deu autoridade espiritual. E o que isso significa na nossa vida diária. Então, por que Jesus nos deu autoridade? Porque era isso que Deus queria desde o começo.
Porque foi para isso que Deus fez o homem. Desde o princípio, Deus fez o homem para dominar. Então, Jesus deu de volta. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Amém? Aleluia! E a gente vai ver o que é que significa isso na nossa vida diária. Porque todos os dias a gente vive dominando e reinando. Ou sendo dominado. Depende das suas escolhas. É a verdade, né, pastor? Aleluia! Então, em Efésios 2:1, aleluia, obrigado, Senhor, por tua palavra. Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe do poder do ar, o espírito que está agora atuando nos que vivem em desobediência. Então, quer dizer que não é em todo mundo não, né? É nos que estão em desobediência. Preste atenção nisso. Anteriormente, não agora, antes, no passado. Agora é outra história. No passado, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. No passado, nós vivíamos seguindo os desejos da carne. No passado, anteriormente, lá atrás. Amém? Seguindo os desejos e pensamentos da carne. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Éramos. Todavia, aleluia, glória a Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça de Deus nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Então, outrora, antigamente, no passado, a gente andava assim, seguindo as inclinações da carne, os desejos da carne, os pensamentos da carne, mas agora o Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos ressuscitou e fez o quê? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É nesse lugar que você está hoje, meu irmão. É nesse lugar de poder e autoridade. Porque quando ele fala essa passagem, que nós estamos sentados com Cristo, está sentado com Ele, é uma posição de autoridade. Amém? Não sei se já prestaram atenção em formatura, em eventos formais, fica uma mesa aqui, né? E quem é que senta naquelas mesas? As autoridades, elas estão ali porque elas são autoridades. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que está no trono reinando. Sabe quem está sentado junto com Ele? Eu e você. Amém? É a Bíblia que está dizendo isso, amém? Então, diante de tudo isso, por que é que muitos crentes não têm reinado em vida? Porque não estão exercendo essa autoridade conquistada por Jesus. Porque talvez você tenha ouvido tanto esse mês, meu Deus, mas na minha vida não tem funcionado. Aleluia, isso é tão bom e eu saio daqui da igreja fortalecido. A autoridade do crente, eu tenho autoridade, Jesus me deu autoridade, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor me deu domínio sobre serpentes, escorpiões. Eu posso orar pelos enfermos e eles serem curados, eu posso expulsar demônios. E por que no dia a dia eu tenho vivido um fracasso? Porque no dia a dia eu não tenho visto isso acontecer. Sabe por quê, irmão? Existem algumas razões para isso não estar acontecendo. E uma delas é por falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Lá em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece, o meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Outro motivo é conhecer e não praticar. Porque sabe que até o diabo conhece as escrituras?
Ele sabe que está escrito, mas conhecer e não praticar não vai ter nenhum efeito na sua vida, meu amado. Então, conhecer e não praticar vai te deixar aquém daquilo que Deus tem para você. Ele já providenciou tudo para mim e para você. Mas não pensa que viver sua vida de qualquer jeito você vai ter os benefícios da palavra. Não vai. Amém? Ou ai de mim? 3, viver na carne, cedendo às demandas da carne. Você não vai desfrutar do que Jesus conquistou para você. Eu sempre falo aqui, né, de quando eu era criança, de quão medrosa eu era. Até Ritinha perguntou, tu não era assim não, Patrícia? Porque tu é tão ousada falando. Não, eu não era assim não. Porque eu não conhecia quem eu era em Cristo. Então, quando eu era criança, eu era medrosa. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de desistir. Eu não apresentava trabalho na escola, eu tirava 0, porque eu não tinha coragem de apresentar. Eu preferia ter um 0 e depois ir para a recuperação. Mas eu não apresentava trabalho. Eu tinha medo de andar sozinha na rua, eu tinha medo de ladrão, eu tinha medo de bêbado, eu tinha medo de doido. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo quando eu ia dormir. Eu me lembro, eu ficava tremendo na cama, eu me cobria inteira, porque eu achava que tinha alguém olhando pela janela para mim. Eu achava que pela brecha da janela alguém ia passar. Eu era atormentada pelo diabo. Era impressionante, eu sentia alguém perto de mim. Demônio! Eu sentia, meu Deus, eu tinha muito medo. À noite era uma coisa terrível, porque vinha tudo isso, né? Mas, um dia eu decidi fazer o rema. Gente, se você não fez o rema ainda, faça. Mas esse povo insiste nisso. É porque a gente sabe a bênção que vai ser na tua vida. Faça o rema e depois me diga. Essa semana a gente encontrou com uma pessoa que disse, Leão, muito obrigado por toda a sua insistência. Eu não aguentava mais olhar para você, porque toda vez que você olhava para mim, você dizia, você tem que fazer o rema, você tem que fazer o rema. E eu fui lá fazer, porque eu não aguentava mais, e tanto que você insistia em fazer o rema. E hoje eu quero te dizer, muito obrigado, porque eu não sei o que teria sido da minha vida se eu não tivesse recebido essa palavra. Amados, não é o rema em si, é a palavra que é pregada lá. A palavra liberta. Amém? E o conhecimento que eu recebi lá me libertou. Amém? Aleluia. E eu estou aqui, falando para vocês. Nem tenho medo do microfone. Antes de chegar aqui, dá um friozinho, sabe, na barriga. Mas é bom para a gente entender que não é a gente, é o Senhor. Amém? Aleluia. Então, quando eu me converti, fiz o rema, eu entendi o que era aquele medo todo. Eu entendi aquele sentimento de que tinha alguém perto de mim. Eu entendi tudo que estava acontecendo. E eu entendi que eu tinha autoridade sobre tudo aquilo. E aí, quando eu entendi que eu tinha autoridade, eu dizia, Satanás, sai daqui agora, porque eu vou deitar e vou dormir um sono tranquilo, porque o meu Deus cuida de mim. Enquanto eu durmo, ele está acordado, porque ele não dorme nem sequer cochila. E depois disso, eu comecei a dormir sonos tão tranquilos. Aleluia! Aleluia! O conhecimento nos liberta. Aleluia. Lá em Efésios, ele fala de uma oração que todos nós devemos fazer por nós mesmos. Efésios 1, versículo 15. Você deve, anota aí na sua Bíblia, para todo dia você fazer essa oração por você mesmo. Efésios 1, versículo 15 diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, eu vou falar como se fosse para mim, viu? Eu falo para mim assim, me dê um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do meu coração sejam iluminados, a fim de que eu conheça a esperança para a qual ele me chamou, as riquezas da gloriosa herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para comigo que creio, conforme a atuação da sua
poderosa força. Amém? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando. Aí depois da oração eu quero ler mais, porque tem coisas para a gente aprender aqui. Ressuscitando os dos mortos e fazendo assentar-se à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo poder e autoridade, e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Preste atenção, ele diz assim, conhecer a herança. Nós precisamos conhecer a nossa herança em Cristo. Nós precisamos conhecer que nele nós temos poder e autoridade, nós temos domínio. Amém? Então a gente precisa fazer essa oração, Senhor, que eu conheça a herança que eu tenho em Cristo. Porque se você não sabe o que tem direito, vai estar lá, é seu, mas você não vai poder desfrutar. Amém? Se alguém morre e deixou, não é seu pai, não é sua mãe, não é sua família, você não espera ter a herança daquela pessoa alguma. Mas aquela pessoa, ela pode ter em vida deixado um testamento te dando algo. Mas se você não sabe disso, não vai adiantar de nada. Então, nós precisamos conhecer essa herança. Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Me enche, Senhor, de sabedoria e de pleno conhecimento teu. Olha mesmo. Aleluia. Me revela as riquezas da gloriosa herança que me pertence. Amém? Aleluia. Aleluia. Então a gente deve fazer essa oração por nós mesmos todos os dias. O valor da nossa autoridade repousa sobre o poder que está por trás dela. Deus, Ele mesmo é o poder por trás da nossa autoridade. Existe um poder por trás da nossa autoridade e Deus, Ele é esse poder. O diabo e suas forças são obrigados a reconhecer essa autoridade. Ele é obrigado a reconhecer, ele sabe quem ele é. E ele sabe quem você é. Ele sabe da autoridade que te foi outorgada. Amém? Aleluia. Aleluia. Colossenses 1,12 diz, dando graças ao Deus que nos tornou dignos de participar da herança nos santos, no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele que nos fez digno de participar dessa herança. Essa herança é nossa, nós somos dignos dela. Não por nossa causa, mas porque Jesus quis, Deus quis que fosse assim. Amém? Aleluia! 1 Pedro 2,9 diz que vocês, porém, são raça eleita. Eu estou falando rápido, vocês peçam aí a ajuda do Espírito Santo para ir pegando tudo, viu? Porque o tempo voa, então eu preciso falar mais rápido. Mas o Espírito Santo está aí para ajudar vocês nisso, amém? Aleluia! Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você, meu irmão. É você. Nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva. O Senhor não quer você pela metade, você é exclusivamente dele. Exclusivamente dele. Nem um pouquinho do mundo, nem um pouquinho do diabo, mas totalmente dele. 2 Coríntios 2,20 diz que, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é um representante de um país em outro país. Amém? Você é um representante de Deus, um representante do céu aqui na terra. Deixa eu te contar uma coisa. Eu estava vendo e um embaixador, ele é suprido pelo país de origem. Todo suprimento dele vem do país de origem dele.
Todo o seu suprimento vem do céu. Amém? Para de achar que as coisas vão acontecer na tua própria força. Você não é daqui, você é um embaixador aqui, sua origem é celestial e é de lá que vem o seu socorro. A sua fonte é o Senhor, uma fonte infalível, inesgotável. Ele é a sua fonte. Amém? É Ele que te supre, é Ele que te financia, é Ele que abre as portas para você. Aleluia! E tem mais, Ele fala a língua do país de origem. A língua dele é a língua do país de origem. Ele pode até saber a língua do outro país para se comunicar em algum momento, mas a língua dele é a língua do país dele. A tua língua é a língua do céu. A tua língua é a da palavra, é o que a palavra fala. O que você fala tem que concordar com a palavra. Mas todo mundo fala assim. Lembra o que sua mãe e seu pai disse? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é cidadão do céu, a sua linguagem é celestial. O céu não fala desgraça, o céu não fala doença, o céu não fala de pobreza, no céu não fala de dificuldade. A linguagem do céu é em concordância com a palavra, é em concordância com o que Deus diz. Para de deixar o diabo usar a tua língua. Para de falar o que os teus olhos estão vendo e fala a palavra. Amém? Exerce a tua autoridade falando a palavra. Aleluia. Aleluia. A cultura dele é a cultura do país de origem dele. Mas aqui na minha cultura é normal as pessoas se vestirem assim. Na tua cultura celestial, de onde você vem, é assim que se veste? A tua cultura é celestial. O teu modo de ser, o teu modo de se vestir. Mas aqui as pessoas tratam os outros assim mesmo. Trata de qualquer jeito. É uma pessoa de rua, todo mundo trata mal. Ei, você não é daqui. Você não é daqui, a sua cultura não é essa. A sua cultura não é a que rejeita. A sua cultura não é a que despreza. A sua cultura é a que acolhe. A sua cultura é a que traz para perto. A sua cultura é a que ama. A sua cultura é aquela que olha para os outros com os olhos de Jesus. Amém? Aleluia. Você está aqui, mas você não é daqui. Coloque isso na sua cabeça. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Amém? Aleluia. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para de achar que as pessoas são o teu problema. Para de achar que o que você está vivendo é por causa do outro. Você tem autoridade. Você tem poder, você tem domínio, mas não é sobre a vida do outro, é sobre a sua própria vida, é sobre o diabo, é sobre os demônios, é sobre as circunstâncias. Para de querer usar o teu domínio sobre a outra pessoa. Lembra do livre-arbítrio? Lembra dele? Você tem domínio sobre você. Você tem domínio na sua casa, você tem domínio sobre os seus filhos quando eles são crianças. Amém? Mas não tem domínio sobre o outro. E o diabo, ele tenta usar pessoas e situações para nos confundir. Para a gente achar que o problema da nossa vida é por causa do outro. É porque fulano fez isso e eu estou vivendo aqui. Imagina que desgraça a vida da gente não poder ser mudada por causa da escolha das outras pessoas. As circunstâncias da sua vida podem ser mudadas se você ficar com a palavra, se você andar na palavra, se você ouvir ao Senhor, se você tomar o teu lugar de autoridade e fazer o que a palavra manda você fazer. Amém? As pessoas não são o teu problema. Mas Patrícia, você não sabe. Fulano passou e não falou comigo. Aquela igreja é todo mundo besta. Ninguém está se abrindo para mim. Porque eu entro e saio. Ei, faz a tua parte. Faz a tua parte.
Para de olhar para as pessoas e começa a olhar para Deus, começa a olhar para o Senhor, começa a olhar para a palavra. Amém? Toma um posicionamento de ficar com Deus independente das pessoas. Não deixe o diabo te confundir, fazendo com que você pense que o problema é as pessoas. Sabe por que ele faz isso? Para tirar o seu foco dele. Nós temos um inimigo, e o inimigo se chama diabo, Satanás, cão dos infernos. Esse é o teu inimigo. E ele quer te confundir. Porque se você acha que as pessoas é o teu problema, você não vai olhar para o foco, para quem realmente é o teu problema. Porque ele sabe que se você olhar para ele e mandar ele sair, ele vai ter que sair. Se você o repreender, ele sabe que vai ter que correr, porque ele sabe que existe autoridade no nome de Jesus e ele não pode com esse nome. Aí ele fica te distraindo para fazer você não olhar para ele, não mandar ele sair, você continua vivendo. Vivendo as decepções, vivendo, ai meu Deus, as desilusões por causa de pessoas. Coloca os teus olhos no Senhor. E exerce a tua autoridade quando for necessário. Amém? Aleluia. Aleluia. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andar em pecado vai sugar as suas forças, e você não vai poder usufruir do que Deus tem para você. Andar em pecado, vou ler de novo, vai sugar as suas forças, e você não vai poder usufruir o que Deus tem para você. Amém? Tudo isso que a gente tem falado é para uma pessoa que vive no Espírito. É para uma pessoa que não cede às demandas da carne. É para uma pessoa que entendeu a importância de renovar a mente e de dominar a carne. Amém? Diga assim, esse sou eu. Eu vivo no Espírito. Eu não cedo às demandas da minha carne. Eu renovo a minha mente com a palavra. Eu domino os meus desejos e vontades. E vivo segundo o Espírito. Aleluia. É algo que eu e você precisamos fazer. Andar no Espírito. E jamais. Mas, Patrícia, às vezes eu não consigo e eu erro. Eita, eu também, vice. Eu também erro às vezes, sabia? Sabe que nós não somos perfeitos? Às vezes as pessoas pensam que quem sobe aqui e pega um microfone para pregar é perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Sabe qual é a diferença? Quando a gente erra, a gente percebe logo. E a gente se arrepende. Porque errar, você pode errar. Você não pode continuar no erro. Você precisa se arrepender. Amém? E aí você continua. E segue. E a autoridade está lá para você usar. E você volta para aquela mesma posição que você estava. Assentado com Cristo. Porque quando a gente está fazendo coisa errada, a gente não tem ousadia contra o diabo. Porque dentro de nós tem uma condenação. Mas não precisa ser assim. Se arrepende e volta. Amém? Colossenses 3:8 diz assim: mas agora abandonem todas as coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Abandonem todas essas coisas. Tem outra versão que diz: despojai-vos. Abandonai, despojai. Veja que não é uma coisa que Deus vai fazer por você. Senhor, tira de mim essa vontade. Não, é você. É você que vai fazer alguma coisa. Abandone. Se despoje disso. Amém? E lá em Efésios 4:1 diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que viva de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele disse lá em Colossenses, né? Abandonem essas coisas. Essas coisas que não são do Espírito. Essas coisas que são da carne. Né? A carne, ela só quer comer, dormir, pecar. Se despoje disso. Abandone isso. Viva de maneira digna da vocação que você foi chamado. Então, a gente tem que parar todos os dias e pensar, Senhor, eu estou vivendo de maneira digna da vocação que eu fui chamado? Isso que eu estou fazendo é digno? É justo? O Senhor se agrada com a minha atitude? O Senhor se agrada quando eu estou falando dos irmãos? O Senhor se agrada quando eu junto para fofocar? O Senhor se agrada quando eu fico olhando para a trave, para o cisco que está no olho do outro, esqueço da trave que está no meu? O Senhor se agrada disso? O Senhor se agrada que eu passe o dia inteiro fazendo nada, me enchendo de porcaria nas redes sociais? O Senhor se agrada disso? O Senhor se agrada quando eu não dou prioridade a Ele e a sua palavra? O Senhor se agrada quando eu não coloco Ele em primeiro lugar? Ai, Patrícia, mas eu estou cansada. Eu estou cansada. Mas não está cansado para fazer outras coisas, né? Não tá cansado para ir para uma churrascaria comer sem parar. Né? No instante a coragem vem. Porque é coisa que a carne gosta, tem prazer. Precisamos nos despojar, abandonar. Amém? Aleluia. Então vamos procurar viver de modo digno da vocação que recebemos. Viver de maneira digna é viver uma vida segundo o Espírito, sem satisfazer a carne. Amém? Aleluia. Eu quero ler para vocês. Eu trouxe 2 livros para vocês. Quero indicar, gente, leiam livros. Tem tanto livro bom, tanta coisa boa para a gente se alimentar. Igreja Triunfante, Autoridade do Crente. Que livro maravilhoso. Leia, vai abençoar muito a tua vida. Tem outro livro aqui, Meu Deus. Igreja Triunfante. Troquei o nome. Por sinal, eu conheço a tradutora desse livro. É essa que vos fala. Igreja Triunfante. Que livro maravilhoso. Você vai descobrir que você é uma igreja triunfante e não militante. Você não está aí lutando contra o diabo. Não, você está numa posição de vitória com Cristo. Amém? Aleluia. Eu quero ler uma parte que eu vi aqui, eu reli esses dias, e eu quero ler para vocês. Bem rapidinho. Diz assim: quando me posiciono contra Satanás, no nome de Jesus, usando a minha autoridade por direito, o diabo não pode trazer nenhuma das suas obras mais para a minha vida. Se eu me posiciono na autoridade que eu tenho em Cristo, se eu fico na palavra, o diabo não pode trazer nada das suas mazelas para a nossa vida. Quando sou praticante da palavra, diga praticante da palavra. Não ouvinte, não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Quando sou praticante da palavra, Satanás não pode e não poderá me derrotar, porque o senhorio de Jesus sobre mim está declarado na palavra, e eu me posiciono sobre os meus direitos e privilégios em Cristo. O domínio de Jesus sobre mim é real, e eu me submeto somente a Ele como Senhor. Isto é agir na verdade, e isto o faz livre. Então, quando eu me submeto ao Senhor, quando eu me submeto a Ele, Ele tem o senhoria sobre a minha vida. Mas deixa eu te dizer que o contrário também é verdade. Que quando você se submete ao diabo, você está dando a Ele senhorio sobre a tua vida.
os resultados, o que eu quero viver da palavra, está numa vida segundo a palavra. Não adianta viver de qualquer jeito e querer os benefícios da palavra. Amém? Aleluia! Eu também, esses dias eu ouvi muita coisa sobre a autoridade do crente. E eu ouvi uma coisa bem interessante, eu trouxe para vocês. O professor estava ouvindo a autoridade do crente. Ouvi a matéria toda e o professor dizia assim, que é mais fácil expulsar um demônio do que renovar a mente e dominar a carne. Né? Olha que facilidade. Ora aqui por mim. Ora aqui por mim, para esse espírito de gula ir embora da minha vida. É muito mais fácil do que você exercer domínio sobre sua carne, do que você renovar a mente. Então as pessoas elas ficam querendo, esses dias eu vi, a gente viu na internet, né? Ora aqui que perdeu não sei quantos quilos, com uma oração. Mas é bem mais fácil. Mas vai ser bem mais prazeroso você se esforçar para renovar a sua mente e dominar a sua carne. Amém? Vai ter um esforço? Vai, mas vai ser bom. Vai ser um caminho tão maravilhoso com Deus. Leão tem falado esses dias e eu gostei demais. Disse que ele falou que a gente tem que se alegrar com essa dor do crescimento, com a correção do Senhor. A gente tem que se alegrar quando o Senhor chega e nos corrige. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque se você não é corrigido, você continua andando no trilho errado e vai dar errado. Mas quando você é corrigido, você tem a opção de mudar de rota. E de fazer o certo. E ter os benefícios da palavra. Então a gente precisa se alegrar com isso. Quando é corrigido pelo Senhor. E aí ele falava também sobre espírito de prostituição. Senhor, vamos orar ali, vamos expulsar o demônio do espírito de prostituição. Mas essa pessoa, muitas vezes, minha gente, pouquíssimas vezes vai ser um espírito que vai estar causando aquilo. A maior parte do tempo são as pessoas que estão se expondo a coisas, a informações, estão vendo, estão lendo, estão ouvindo coisas que vai levando ela para esse caminho da prostituição, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Sabe, o diabo ele pode lançar um pensamento? Ele pode, o poder que ele tem é esse, é de lançar pensamento. Mas eu reconheço que esse pensamento é do diabo. E eu coloco a palavra no lugar. Não, a Bíblia diz isso não. A Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é lícito, se é de boa fama, se é algum louvor lá, nisso é que eu vou pensar. Amém? Então tem coisas que a gente vai ter que fazer por a gente mesmo. E aí ele falava também sobre sensualidade, espírito de sensualidade. Gente, mas sabe que tem mulher e tem homem que gosta de ouvir os elogios, mas olha, tá lindo, tá. Aí a uma vai gostando e você vai regando aquilo e vai, né? E vai crescendo e quando você menos percebe, está você espalhando sensualidade. Isso não é viver de um modo digno da vocação em que fomos chamados. Isso serve para homem, isso serve para mulher. Amém? Lembra que você é só um embaixador aqui, a sua cultura é outra. Não é porque as pessoas estão se vestindo assim que a gente vai se vestir, porque a nossa cultura é celestial. Então, para de querer orações milagrosas. Toma o domínio sobre tua própria vida. Toma o domínio sobre tua própria vida, renova a mente e subjuga a tua carne. Para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Aleluia! Graças a Deus que Deus é um Deus que cura. Mas você pode cuidar do seu corpo e não adoecer. A maioria das doenças tem acontecido porque a gente não tem cuidado da gente. A maioria delas são por isso. É porque a gente come desenfreado, a gente não dorme, trabalha e não descansa. Teu corpo precisa de descanso. Deus te fez assim. Ele te fez com esse corpo que precisa de descanso. Você precisa descansar, você precisa fazer exercício físico, você precisa se cuidar. Eu sei que as pessoas têm sido despertadas sobre isso, sobre cuidar do templo do Espírito.
Amém? Então é melhor você se cuidar para depois não precisar estar exercendo fé para receber cura. Já vive em saúde. Seja um parceiro de Deus nisso. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Uma mente não renovada, ela dá acesso ao diabo. Não adianta vir para a igreja somente no domingo, vir orar na terça-feira e não estar renovando a tua mente diariamente. A nossa mente precisa ser renovada diariamente. Aleluia. Agora que eu vi o tempo, vamos correr. Aleluia. Deixa eu passar aqui algumas coisas. Aleluia. Vou ter que passar mesmo, mas Deus é bom. Aleluia. Então a gente pode andar, minha gente, todo dia exercendo essa autoridade. Todo dia vivendo a palavra. Sendo guiado pelo Espírito. Não satisfazendo as demandas da carne. Dizendo não para a nossa carne. A gente pode tomar essa autoridade sobre nosso corpo. Amém? Aleluia. E aí, vamos lá, para terminar, né? Que o tempo passou. Efésios 6:10. Ele vai falar do combate que nós temos que combater. Amém? Efésios 6:10 diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, irmãos, eu vou fazer alguma coisa para que você seja fortalecido. Ele está dizendo isso? Não, ele se fortaleça. Ei, você, se fortaleça. Ei, você, deixe de preguiça e vá se encher. Ei, você, abandone. Ei, você, se despoje. Ei, você, é você quem tem que fazer alguma coisa. Sou eu e você que tomamos as rédeas da nossa vida. Amém? Então, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não é alguma, é todas. São todas as setas do maligno, amém? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo, ei, se fortaleça. Use a armadura. Use a armadura. Não fique aí de qualquer jeito. Não seja uma presa fácil para o diabo. Olha, o diabo, o seu inimigo, você tem um inimigo, sabia? Você tem um inimigo, o inimigo é o diabo. Ele está aí à espreita, procurando alguém. Amém? Mas ele está dizendo assim, não ande por aí desprotegido. Use a armadura. A armadura é proteção. E aí ele fala sobre o capacete da salvação. E o capacete da salvação é o conhecimento da sua posição em Deus por causa da sua salvação e redenção em Cristo. O conhecimento da sua posição em Deus. O capacete da salvação vai proteger a tua cabeça. A salvação, ela inclui uma mente renovada para conhecer e entender os seus direitos e privilégios em Cristo. Amém? Para entender e compreender e conhecer quem você é nele. Aleluia! O capacete da salvação, ele protege a sua mente, que é o principal campo de batalha do diabo. Saber, conhecer sobre a tua salvação, conhecer quem você é nele, o que você pode nele, esse conhecimento
vai proteger a tua mente. Amém? Aleluia! O cinto da verdade representa um entendimento claro da palavra de Deus. Como um cinto de um soldado. Quando o soldado bota o cinto para proteger toda a armadura, né? Então, esse conhecimento, né, da palavra de Deus, ele vai sustentar o restante da tua armadura. Amém? A couraça da justiça se refere à sua justificação diante de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna justiça de Deus em Cristo. Seus pés devem ser calçados com o evangelho da paz. Para ser eficaz em oração, você deve andar na luz da palavra de Deus. Amém? Quando a luz da palavra chega, a fé está lá. Então, os seus pés, eles precisam estar calçados. Você precisa estar firmado nessa palavra. Você precisa conhecer essa palavra. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando a palavra chega, a fé chega. O escudo da fé, todas essas partes da armadura, elas são de proteção, né? E o escudo da fé também vai te proteger. É usado no seu dia a dia. O diabo, ele vai mandar todos os tipos de dardos inflamados. Vocês sabem o que é dardos inflamados? Sabe os dardozinhos que joga, né? Aquele é com fogo na ponta. São dardos inflamados. Então, o diabo, ele vai lançar todos os tipos de dardos inflamados para a sua mente, para te desviar, para que você não permaneça na fé. Mas você terá que apagar cada um deles com o escudo da palavra de Deus. Amém? Você terá que usar o escudo da fé na sua vida diária, no dia a dia, todo dia. Ah, Patrícia, mas não tem descanso não? Não, só quando você chegar no céu, você não vai precisar lidar com o diabo. Mas enquanto você está aqui, nessa terra, você vai precisar lidar com ele. Amém? Aleluia. Se você permanecer na arena da fé e nas promessas de Deus, você poderá ficar firme contra Satanás e colocá-lo para correr. Amém? Aleluia. E aí vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as outras partes da armadura, elas eram de defesa, era de proteção. Mas a espada do Espírito, né? Ela é o quê? Ofensiva, né? Ela é de ataque, né? E Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele usou a palavra, ele usou a espada, né? Aleluia! E ele, como foi que ele venceu o diabo? Naquela tentação, dizendo, está escrito. Então, Patrícia, como é que eu vou vencer no meu dia a dia? Usando essa armadura, se protegendo, se enchendo da palavra, do conhecimento de quem você é nele, onde você está nele. Você está com ele, assentado nos lugares celestiais. Você é rei e sacerdote, você tem domínio, você tem poder. Você pode dizer não para o diabo, você pode dizer não para a sua carne, você pode dominar as circunstâncias. E você pode usar a palavra. Quando o diabo vier no seu dia dizer, ei, vai faltar, você vai dizer, chegou tarde demais, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A espada do Espírito, usa a palavra. Ei, você está doente, vai morrer. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Amém? É assim que nós vencemos no nosso dia a dia. Com a palavra, vivendo a palavra, vivendo no Espírito, dia a dia, dizendo não para o diabo, dizendo não para as demandas da carne. Aleluia! Vocês aprenderam alguma coisa? Aleluia! Vamos